pessoal, é muito importante essa situação de pedir bênção, né? É um respeito ao idoso, ao pai, à mãe, mas são tradições que estão sendo perdidas com esse mundo atual, essas inovações estão sendo trazidas totalmente fora do controle. E a gente está continuando, né, sobre o que o mestre aqui está falando, o que o Obeda está falando, sobre essas tradições, sobre o ensinamento, sobre catar latinha para pagar a escola. O mestre também tem uma testemunho sobre isso, né, de viver na rua. E hoje em dia a gente vê as pessoas que estão morando na rua, todo mundo, morador de rua, acho que aumentou, né, a quantidade. E os meninos, hoje em dia, a gente vê que tirando cola, fazendo coisa, roubando. Mas nem todos que estão na rua precisam cair para a marginalidade, para ser bandido. Temos aqui o exemplo do mestre também, né? Na minha época, não sei, eu tinha uns amigos, mas assim, eu escolhia entre 10, 3, porque eu não conseguia pegar nada de ninguém, roubar, assim, fazer isso, furtar. Eu preferia catar cobre e gargalhos de garrafa para sobreviver, ou pegar a bola de golfe, que era ali no São Corrado, que ele era de Alemães, aquele golfe clube ali. Então eu pegava aquelas bolinhas, entregava, eles me davam na época como se fosse agora R$3, depois eu pegava mais. E aí eu fazia comida na rua, porque eu pegava tatuí, que hoje em dia acho que não tem mais nas praias, né? Então eu pegava, eu cozinhava, fazia caruru, aquelas coisas. Ali no São Corrado era uma terra, só tinha restaurantes, todo mundo ali gostava de mim. Tinha uns amigos meus, o rapaz falava assim, teu filho lá. Aí eu, não é meu pai não, meu pai, o nome dele é Antônio. Aí o garoto que estava comigo falou, não fala, que seu pai, senão ele não vai dar nada para a gente comer, porque o rapaz gostava de mim, né? Então eu vivia assim, na José Linhares, General Ortiga, do Lebrão, levando bolsas para uma para outra. Na época que me queimaram o Tintim, os judeus queriam cuidar de Deus, eu não conseguia, porque eu só queria ficar mesmo, né, na rua. Até porque eu tinha medo da casa da humanidade. Até para jogar bola, a bola chegava perto de mim, eu chutava, mas não queria encostar perto de ninguém, porque eu achava que ia me bater, ia me pegar, aquele negócio todo. Então eu só vivia assim, dormia em pedra, dormia dentro de carro. E hoje em dia eu tenho 2 filhas, uma é pastora, outra é professora de educação física, mas ela, até hoje ela me pede bênção. Uma tem 34, outra tem 30. E o meu neto também, um tem 11, tem 16. Vou, benção, entendeu? E hoje em dia eu não vejo mais isso, essa tradição. A minha mãe faleceu em 2002. Em 2000 eu morei no Canadá um tempo, eu fiquei lá. Quando eu retornei, minha mãe falou, meu filho, vai embora. Eu falei, mãe, eu não consigo ir embora por causa da senhora. A senhora está doente em 2001, 2002, ela ficou até falecer em 2002. Então, eu sempre pedi bênção, minha mãe idosa, se abençoe. E hoje em dia a gente não vê mais. Eu falo bênção, eles acham assim, estranho isso. É como até se fosse assim, caruru, a gente come caruru, aquele mentruz. Hoje em dia, se olhar aquilo na rua, o pessoal, isso é veneno. Naquela época não, naquela época a gente pegava na rua para poder. Ignorância, seu mestre, acho que muita gente aqui nem sei se conhece. Caruru é o quê? Que tem uns pinzinhos assim, tem uns negocinhos. Aí o pessoal cortava, fazia com. Tinha o caruru, tinha o mentruz, tinha um outro mentruz que era que eles falavam que podia comer, que era o mentruz de sapo, que é o filinho, que era veneno. Tinha a taioba, a serragem, tudo isso a gente catava. Tatuí. Pois é, e nessa tocada aqui, né, a gente vê o quanto eles lutaram, tiveram dignidade, né, perseveraram. Hoje, nós temos, como o Estatuto do Idoso, não se necessita passar por isso, né, por essas privações. Hoje, a família que não tem nada, o idoso que não tenha, ou que tenha até 1/4 da renda per capita, ou seja, a soma do salário de todo mundo dentro da família, seja 1/4 do salário mínimo, ele tem direito a um benefício de 1 salário mínimo por mês. Justamente para isso, para que ele possa se alimentar, para que ele possa se nutrir.
É óbvio que dentro dessa composição do salário mínimo está incluída a habitação, lazer e tudo mais que a gente sabe pelo valor que não alcança o fim que se destina. Mas pelo menos é alguma coisa que ele possa contar, né? Ele não parte do zero, ele não tem a necessidade que eles tiveram, né, para sobreviver. Hoje a gente já tem um pouquinho mais, desde 2003, com o nascimento do Estatuto, né, do Idoso, nós temos um pouquinho mais de garantias, né, que o Estado nos dá para poder nos manter até nessa situação, manter o idoso, né? Eu falo muito nisso e eu digo até, as pessoas estão dizendo, o seu cabelo está ficando branco. Eu falo, gente, mas eu quero envelhecer. Porque se a gente não associar isso, eu não tenho a idade, mas eu já tenho, né, meus cabelos brancos, então deixa isso aparecer. Vamos fazer com que isso seja realmente feliz. Envelhecer é ser feliz também, né? E hoje o Estatuto está nos dando muitas garantias. A gente vê o trato das pessoas, né, na rua, até nas filas que a gente vai no mercado, aí tem aquela fila preferencial, não é isso o nome? Preferencial. Aí eu uma vez eu vi lá na loteria, aí tinha uma parte lá que era das pessoas preferencial para os idosos, as pessoas vulneráveis e tudo mais. Aí alguém falou para um moço, para um senhor, o senhor pode ir direto. Ele disse, não, se eu for para lá, eles vão brigar comigo. Aí o pessoal começou a brigar com ele, disse, não, o senhor tem direito, o senhor pode ir lá na frente. Muitas vezes o próprio idoso, ele tem esse receio, ele chegar ali na frente para ser atendido, porque o pessoal que está ali atrás não vai aceitar, não vai entender. Já aconteceu isso com o senhor concluiu? O senhor pode? Comigo nunca aconteceu, não. Agora, eu posso ressaltar aqui o que foi dito aqui sobre esse problema do respeito, da dignidade dos mais jovens, dos idosos. Aquilo que eu falei no início, as pessoas que esqueceram um pouco desse passado. E quem não coadulou esse passado, com certeza a tendência é não se dar bem. Quem se dá bem é quem guardou esse passado, que ele falou orgulhosamente, né? Sobre Lombeta, dos filhos. Meus filhos estudaram aqui, meus netos estudaram aqui. Eu nasci em 1936, estou quase da idade do Lombeta. Estou quase 80 anos, mas também não pinto o cabelo, não. O irmão disse que eu estou pintando, eu falei, não, eu quero pintar velho. E ele ri, né? Esse é o nosso normal, branquinho né? que eu não dá, o que é que está vendo aí? Eu digo, a saúde, a paz, Deus está sendo muito generoso comigo. E a riqueza da vida, que nem a senhora falou, chama-se dignidade. Dinheiro é consequência dela. Ela vai ganhar na Mega Sena hoje e ficar milionário. E geralmente as pessoas que não têm essa dignidade, por riqueza na vida, fazem o caminho mais difícil para valorizar a sua própria riqueza. Tem 3 coisas que o homem diz que tem, não gosta de dizer, que eu não vou dizer aqui, que é um pouco impróprio. Mas a dignidade é fundamental. Você só pode se orgulhar de falar dela. Que trabalhou, se humilhou aqui até, para dar um pouco de dignidade à vida. Isso é fundamental. E é isso hoje que traz a longevidade, né? Eu acho que foi isso. A nossa saúde. Foi a perseverança de vocês, a dignidade, né, e o esforço. Nós vamos... Olha só, ela me passou aqui uma frase. Acho interessante também de ler. A melhor idade. Envelhecer é uma dádiva e deve ser encarada não como perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. É isso, exatamente o que a gente está querendo aqui. E dentro disso, só para a gente ficar um pouquinho mais animado, né, a nossa conversinha, gente, na nossa época, eu estava até falando aqui sobre músicas, né? Várias músicas que a gente mais gostava, o seu Pilombeta já falou da música que ele compôs para o grande rei, Roberto Carlos. Temos alguma música aí para a gente tocar? E aí, gente, enquanto ele está vendo a música, a gente vai conversando aqui. E mais aí que vocês
vocês têm a falar assim, da vida, da juventude, da adolescência. Foi muito namorador. O seu Deus de João Luiz ele falou que namorava bastante. Graças. Eu tenho 16 filhos na rua. Nossa. Eu viajei muito. Eu Tem 16 irmãos viajei na rua. Agora 4 é registrado. Outro é registrado. Eu trabalhei Aí foi como eu comecei a fazer a música. E eles paravam e diziam assim, não, vocês querem, a música é essa. Eu tenho um grande sucesso com o Gonzagão. O Gonzagão parou na Rádio Mauá, aqui lotou. Aí o Gonzagão disse assim, aonde é que está o pirâmide aqui? Eu queria que ele mostrasse aquela música que está tocando em Recife, Vitória de Santo Antônio. Aí eu disse, aí o César disse, ó, que no meio está botando o carro do Jorge Veiga, motora, chama o pirâmide. Canta a música aí. E não era, a música não era gravada, era gravada com a caixinha de foto. Aqui eu vou deixar meu coração ao canto Vitória de Santo Antônio. Um Gonzagão, você vem daqui do Recife, faz novena de Vitória, vai vender minha saga. Ribação, grita na hora. Ribação é um pássaro do norte que o cara mata para vender. A coisa da vida. Eu guardava carro de cantor famoso. O Benedito Grande disse, pode entregar os documentos, pode entregar a chave, pode entregar muita prata ao quilômetro. E ele, vamos fazer o César. O César da Lenquera na Praça Mauá. Era o Silvio Santos de hoje. O César era o Silvio Santos. E o Silvio Santos ficava de frente para ver o César falar. Eu vivo na pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita. Viver e cantar a memória de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser uma grande.
ser um eterno aprendiz. É o que nós somos enquanto estamos aqui, né? Vivendo, passando a nossa vida. Então, temos mais alguma coisa para falar sobre os direitos? Deixa eu fazer uma pergunta. Os jovens, os velhos em casa, né, quando estava falando, às vezes eles só têm mais valor, vocês, por favor, me corrijam se for, tá? Eles têm mais valor normalmente se ele tem o dinheiro para ajudar em casa. Se ele não tiver a pensãozinha dele ou um trabalho que ele tem que fazer, ele normalmente é jogado para o lado. Isso normalmente acontece. Vocês conhecem alguém que sofreu, que sofre isso? A gente tem até uma experiência, né? Recentemente, como advogada, né, eu atendi um senhor de 80 anos, que ele disse que o neto dele pediu o cartão dele de crédito emprestado para comprar um tênis. Quando o neto viu que o limite do cartão do avô era alto, o neto simplesmente gastou R$8.000. E a conta quem paga é o idoso. Isso é uma violência contra o idoso. E isso daí merece não só uma punição moral, mas agora também no Estatuto ela é reparada. Há uma punição se levar ao conhecimento da delegacia do idoso, não só a delegacia do idoso, porque ela não existe em todos os bairros, mas em qualquer delegacia, e denunciar, esse infrator, se é menor, vai pagar. Assim como também, se for maior, que no caso desse senhor, o neto já era maior de idade, mas aproveitou essa deixa, né, e fez isso. E não é só, eu tenho mais de um caso que aconteceu isso, do idoso, às vezes, por displicência ou talvez para não esquecer, eles guardam um cartão junto com a senha, com medo de quando for ao banco, esquecer a senha, não lembrar, então já está tudo junto. Às vezes tem um em casa, né, um neto, que vai lá, acha isso aí e vai para o banco e faz estrago na conta do idoso, né? E a conta quem paga é o idoso. Outra violência doméstica que acontece com o idoso é essa situação. Ele participa com dinheiro dentro da casa, mas ele não tem direito de comer muito, de ter desejos de algumas coisas, né? Porque aí o membro da família diz: olha, tu tá comendo muito pão, hein? O teu dinheiro não dá para comer 2 pães, não, é um só. Né? E tu tá bebendo muito leite, não dá para beber tudo, não. O teu dinheiro só dá para beber uma caneca por dia. E ele, às vezes, se sente acuado, né? Se sente constrangido. Poxa, eu estou aqui na casa do meu filho ou da minha filha, meu salário é pouquinho, né? Eu dou para ele, mas eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo. Não, ele pode sim. Até porque é obrigação dos filhos, né? Quando o pai não tem uma condição socioeconômica muito boa, de manter os pais. Assim como também, às vezes, o idoso tem esse salário, mas ele paga remédio, ele paga um monte de continhas, né, de comida, de alimentação, e não sobra muita coisa. E às vezes ele precisa de um mais. Tem idoso ainda que paga aluguel, mora em umas comunidades, em umas casinhas, pagando aluguel, quer dizer, um salário mínimo para ele pagar aluguel, para ele comprar remédio e outras coisas mais. Por quê? Pelo Estatuto do Idoso é garantido alguma medicação para diabetes, para hipertensão, para asma, mas não para tudo. E às vezes o idoso tem outro tipo de problema que a farmácia popular não dá o remédio. Ele é obrigado a comprar, porque às vezes também o hospital público não tem a medicação e ele não pode ficar sem aquela medicação. Então às vezes ele não tem o dinheiro, mas os filhos têm. E quando os filhos não têm o amor pelo pai, aí a justiça supre essa carência, né? E obriga o filho a manter os pais. Então os idosos, eles têm que ter essa coragem de lutar mais ainda. Essa cultura, né, de cuidados mais velhos, o senhor já viveu lá no Canadá? Ah, tá. O senhor não concluiu aqui. O pessoal que está vivendo, o senhor já viveu lá no Canadá, deve ver que lá tem uma forma diferente.
Aqui a gente tem que ter uma lei para obrigar o filho a ter, algum mínimo, o reconhecimento pelo pai que trabalhou, pela mãe que trabalhou a vida inteira cuidando dele. Lá em alguns outros países, no Canadá, depois o senhor vai me falar como é que é lá, se o senhor tiver essa vivência, lá eles têm uma outra forma de cultura, né? Os mais velhos, eles são tão reverenciados a tal ponto que eles são, assim, são a experiência, né? São a experiência. Antes do senhor falar, eu acho que o Leandro tem uma pergunta a fazer. Então, eu estava mais ou menos pensando nessa mesma linha. Nos países orientais, o idoso ele é considerado, né, um ser de sabedoria, ele é respeitado, né, assim como professor, assim como médico, assim como muitos outros cargos importantes na sociedade. E aqui a sociedade ela muda a nossa cultura de formas que a gente precisa ter leis, estatutos, né, para poder exercer essas igualdades sociais. Mas a grande maioria dos problemas que acontecem com os idosos acontecem com suas próprias famílias. São filhos que maltratam os pais. Eu dou um exemplo hoje, assim, há 2 semanas atrás, uma senhora caiu nessa rua aqui para Outros Prazeres, ela caiu no chão, em frente ao portão, e eu vi essa cena, né? E a filha estava à frente, correndo com compras, e a senhora também estava com compras, mas ela estava muito à frente. E como ela estava correndo, né, a senhora acabou tropeçando e caiu no chão. Eu vi lá contigo e a moça só reparou que a mãe tinha caído, ela já estava lá bem à frente. Quando ela voltou, ela começou a reclamar. A senhora não podia, a senhora tem que tomar cuidado, não sei o quê. Eu olhei para ela e falei assim, não, você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar dela, você tem que cuidar do lado dela. Ela é uma senhora, não tem o mesmo pique que você. Quer dizer, são questões, mesmo que sejam pequenas, são familiares. O que se perdeu aí? O que se perde dessa questão cultural que o governo tem que agora obrigar a terem leis que antigamente não tinham? O que isso muda? O que mudou? O que faltou na nossa educação? A educação de que hoje a gente podia estar aqui cheio de pessoas mais jovens, ouvindo a sabedoria de vocês e não temos. O que faltou? O que a gente precisa retornar para voltar a esse tipo de cultura? Antigamente, eu me lembro muito bem, nas escolas públicas, nós tínhamos esse tipo de reunião de senhores e senhoras e era lotado de crianças. A gente tinha que aprender com os mais velhos. Sabe? Eu aprendi na minha escola pública com muitos senhores e senhoras. O que falta hoje? O que está faltando? O que está acontecendo? Será que também parte do programa também não está na educação desses idosos para com seus filhos? Eu queria que vocês me respondessem isso. Existe uma grande diferença mesmo. Por exemplo, eu até costumo dizer até ao pessoal da capoeira, assim, que eu conheço mais o Canadá do que o Brasil, que eu nasci, né? Porque no Canadá eu só não conheço o Winnipeg. O resto eu conheço Nova Brunswick, Halifax, Montreal, Vancouver, Toronto, Nova Escócia. E aqui eu vim conhecer Minas no ano retrasado, porque eu não conhecia Minas. Rio Grande do Sul eu fui no fórum, São Paulo, que eu sou obrigado a ir lá dentro, por causa da capoeira, eu sou da Confederação Brasileira, e também para ir para o Canadá eu tinha que ir no consulado de São Paulo, agora eu não vou direto. Mas todos os locais lá é assim. Existe lá até uma diferença aqui em Montreal, tentou ser diferente de Toronto, porque até a moeda é diferente, né? Uma é a rainha Regina, outra é Elizabeth. Por exemplo, em Toronto, se a gente estiver passando a distância de 50 metros, o carro é obrigado a parar para a gente atravessar. Já Montreal é igual ao Brasil, se bobear, joga em cima. Vamos fazer isso aqui. Para, tenta atravessar a rua com o carro passando. O que acontece? Te joga no Vancouver é assim, Nova Brunswick é assim, Newfoundland é assim, tudo é assim. Só Montreal que é um pouquinho diferente.
mas também se pegar, vai preso. Agora, sobre questão em relação ao idoso, todos os locais lá igual. O idoso lá tem um tremendo assim, valor. Aí no hospital, aí tem lá os médicos lá, seja filipinos, chineses, cuidando, e eles obrigam o filho a ir lá, tá dando aquela assistência. Eu conheço uma senhora que ela adoeceu em Vancouver, lá estava lá o genro, o filho, a filha, todo mundo, embora morasse distante, eles falam, agora que no Canadá tem que ir lá. Uma televisãozinha desse tamanhozinho, pequenininha, ela assistindo na mesa, tudo aqui. Uma coisa que eu não vejo aqui no Brasil, idoso abandonado mesmo. Você deu essa formação para os seus filhos? De cuidar do idoso, de ter carinho pelo mais velho? Às vezes... Vai chegar a ter convivência com a sua mãe? Elas tiveram convivência com a minha mãe. A gente vê, talvez nesse sentido que ela está falando, deve ser isso. Aí vocês vão me corrigir. Que até o Evandro deixou. O que está faltando? Né? O que falta? O que talvez não tenha sido ensinado ou passado para eles, para as mães agora, né? Para as mães, usar cuidado dos filhos, as mães que agora têm seus filhos, em relação ao idoso. Porque assim, talvez até tenha sido nesse sentido. Ele sempre, antigamente, 50 anos que era velho. Então, não se explicava, só ia cuidar daquela tia que nunca casou, aquela ali ia ficar lá para sempre cuidando de todo mundo, né, de todos os sobrinhos. Aí, agora, os velhos chegam, as pessoas chegam a 70, 80 anos. Será que foi ensinado para eles que eles vão ficar velhos? Eu vou ficar velho um dia, eu vou ter 70 anos, se Deus quiser, eu vou ter 80 anos, que a minha filha, ela sabe que ela vai ter que cuidar de mim quando eu tiver 80 anos. Não por obrigação, mas por amor e também exatamente no tipo de pagamento, mas para recompensar o tanto tempo que eu me dediquei a ela. Então ela vai trocar. Eu passei isso para minha filha. E vocês chegaram, os filhos de vocês, a ter essa responsabilidade, saber que daqui a alguns anos você vai estar velho, vai estar com 70, 80 anos. Não digo nem de doença, graças a Deus acho que aqui não tem ninguém com problema de saúde, mas a gente tem muitos, né? Mas que não tem problema de saúde, mas que já está mais velho, como ele falou, não tem mais o mesmo pique de andar, a mesma rapidez. Então você vai segurar o velhinho do outro lado. A minha filha, eu já sou velhinha para minha filha, né? Porque ela me segura na minha mão para atravessar a rua. Então, é isso, essa coisa, esse carinho. Será que foi passado? Será que vocês podem me dizer isso? Eu vou fazer uma observação aqui. O que ele falou está certo. No Brasil, só se faz alguma coisa dentro de uma lei. Então faltou isso que você falou. A gente só ficou velho a partir de 50. Então antes ninguém tinha educação para cuidar de velho. Aí fizeram uma lei, mas meia quebrada. Mas papagaio velho não aprende a falar. Depois de velho, você querer botar isso na cabeça das pessoas é mais difícil, quando deveria ser no nascedor, dentro da escola, com uma boa educação. No Brasil, a educação nunca foi coletiva, foi sempre seletiva. Quer dizer, a escola boa para quem pode pagar. Aí as pessoas, uma outra cultura, não ligavam muito para isso, mas a melhor escola é a pública, porque ela reflete o país, é isso que você acabou de falar aí. Então, faz uma lei para cuidar do jovem, estatuto do menor, estatuto do idoso, estatuto da doméstica, vai para dentro. Então, é tanta lei que eu acho que é o país que tem mais lei. Por exemplo, no Japão, é o país que mais se vive, tem o maior índice de vida, e não tem estatuto do idoso. Mas tem culturas, tem educação. No Canadá, que é um país com uma excelente qualidade de vida, não tem estatuto do idoso. Mas aqui tiveram que fazer, porque faltou isso que você falou, a educação. Sem ela, não